Terceiro episódio da série Excesso de Programações. Nessa série a gente não está trazendo apenas conceitos e informações, mas nós estamos colocando práticas, fundamentos, entendimentos, tudo isso para ajudar você, pastor, na decisão acertada na programação da sua igreja. Lembrando que Love Passion nós temos diversos vídeos de treinamentos para pastores e líderes no nosso canal. Então a gente precisa entender algumas coisas. Número 1, o que a gente vai precisar entender é que os membros têm diferentes perfis. Nós podemos classificar em pelo menos 4, nós podemos dividir isso. Porque isso vai influenciar diretamente como nós estruturamos e vemos nossas programações. Então, nós temos um membro que está chegando, novos convertidos, ou recém-chegado de uma outra igreja, ou retornando a Jesus, onde eles estão tendo uma integração gradual na igreja. Via de regra, não é do dia para a noite, às vezes o cara já está ali envolvido. Então, existe uma integração gradual. Existem aqueles membros que já estão servindo ativamente, geralmente são membros antigos, já contribuindo para os ministérios ali, e tudo mais. Existem 3, os líderes, né? Líderes de grupo, de célula, de ministérios. E existe o 4, certo? Que é muito importante a gente entender esse 4. Membros com foco externo. O que seria isso? São pessoas cujo chamado tem um chamado principal para o contexto fora de igreja. Seja um executivo, um reitor, um empresário, um artista, onde eles estão, às vezes eles servem dentro da igreja, certo? Mas via de regra eles têm um chamado ali mais para fora. Repórter, pessoas que trabalham em mídia. Existe uma grande ampla variação. Mas é muito importante a gente entender esse 4 perfil. E até isso, se não me engano, no livro Cultura de Avivamento, que fala, olha, na época ali do boom tecnológico, não teve tanto Steve Jobs e Bill Gates, porque a igreja só incentivava a crescer dentro, ministerialmente não. Mas existem pessoas na sua igreja que vai ser, em nome de Jesus, o próximo Bill Gates, o próximo Elon Musk, caras que vão influenciar ali, trabalhar em grandes corporações, existem testemunhos incríveis de pessoas que têm uma igreja só para quem trabalha no Vale do Silício, lá em São Francisco, essas empresas de tecnologia para alcançar essas pessoas. Então existem pessoas que têm um lado fora. Eles podem servir, às vezes servem, às vezes menos, mas eles têm um lado mais fora. E é muito importante a gente, como igreja, ajudar a empoderar essas pessoas a estar servindo nesses locais, a equipar essas pessoas para estar servindo. E muitas vezes a gente conhece como 7 montes de influência, ou tem outros nomes também aí. Então, por que isso ajuda? Por que esse conceito é importante? Porque isso nos ajuda a compreender que cada membro vai ter um envolvimento de participação e atuação diferente na igreja. Eu não posso considerar ali todo mundo com o mesmo envolvimento e participação. Então, aí você pensa assim, eu tenho um empresário ali, um executivo. É difícil, às vezes, ele estar ali 2 cultos semanais, aí está envolvido no evangelismo, aí está envolvido na reunião de oração, certo? Então, é muito importante a gente entender para a gente não sobrecarregar para algumas pessoas muitas programações. E aí vem um outro conceito, um outro entendimento que é muito importante. Essa vai ser a chave, uma das grandes chaves de crescimento da sua igreja e saúde. E para você entender sobre programações, que ser uma igreja multidimensional e não unidimensional. O que é uma igreja unidimensional ou não customizada? É quando todos os membros vivem sempre o mesmo evento, existindo poucas variedades de programações. E esse é um dos grandes desafios dos pastores que estão se consolidando ou ainda não alcançaram ali uma quantidade de membros ali de 200, 300 pessoas. Então é um exemplo, é quando tem um evento ali, uma vigília ou um evangelismo, ou um evento de casados, e aí toda a congregação, às vezes, é inspirada aí, ela tá lá. E não somente aqueles que têm aquele perfil ou interesse. Então, um evento, você vai fazer um evento ali para crianças, e às vezes toda a congregação tá lá, não somente aquelas pessoas que têm interesse naqueles eventos. E aí, a ideia é como se fosse um sorvete de McDonald's, porque existem poucas variações, existem poucos sabores quando você vai no Mac. Ou um Rio que tem somente um único fluxo. E qual é a desvantagem da unidimensional? Porque pode não atender necessidades diversas dos membros da congregação. Existem membros de diversos perfis na sua igreja. E quando todo mundo segue o mesmo evento, todos os eventos obrigatoriamente, pode não atender. E gera cansaço e desengajamento, essa é uma palavra-chave, porque participam de muitas programações que não é do seu interesse, ou que pessoalmente não geram ali aquele crescimento espiritual para essas pessoas. Então, quanto mais você envolver toda a congregação para eventos nichelados, muito específicos, isso traz cansaço, pastor, e desengajamento. E qual é a outra ideia? É a gente ser uma igreja multidimensional.
Uma igreja multidimensional desenvolve diferentes estratégias, ministérios e programações, são diferentes para alcançar públicos variados, impactar áreas da sociedade, pessoas com estilos diferentes. É como se fosse uma igreja que existe com várias frentes de atuação. Opera com múltiplos ministérios, com células, missões, discipulados, eventos de adoração, ensino, impacto social. Então você tem uma inclusão maior de perfis e necessidades diferentes. Então o exemplo para a gente entender é como se fosse um rio que deságua na mesma baía, certo? Mas existem vários rios diferentes. Mas todos vão desigual na mesma baía, na mesma igreja. Uma mesma igreja que está vivendo, mas existem rios diferentes. E o que isso é interessante? É como se, por exemplo, um casal sem filhos, por exemplo, ele está ligado ali ao culto, vai no domingo, né? E tem um pequeno grupo de casados da igreja. Mas ele é um casal sem filhos. Quando a igreja tem um evento ou uma conferência de crianças ou pais, eles não se sentem uma igreja. A gente precisa estimular isso é muito importante. Eles não se sentem compelidos ou solicitaram pela liderança a estar, já que é um evento que não é do seu interesse. Entendeu? O cara não tem filho ali, no momento está planejando, então assim, não é do seu interesse porque ele deve ir para aquele evento, certo? E é até interessante porque alguns pais que já têm filhos adultos e quando tem um evento de criança, também eles não estão muito interessados nesse tipo de evento. Então assim, já que é um evento que foca mais ali para pais e crianças. Então, qual é a vantagem do multidimensional? É maior engajamento dos membros, pois não precisam estar em atividades que não têm interesse. Então, numa vigília, por exemplo, uma vigília todo mês você tem uma lá na sua igreja, vai apenas os membros que desejam ir, querem orar, tudo mais, porque às vezes aí no domingo de manhã, no sábado à noite, pode ser que um membro ou um líder de ministério ou pequeno grupo está querendo viajar com a sua família, ter um lazer, certo? Um aniversário. Então, assim, não é uma atividade oficial que move toda a igreja, ele acaba no sentido obrigado aí. E isso que é legal do multidimensional. Você tem atividades ali que você envolve toda a congregação, mas você tem uma grande gama que não envolve tanto. E aqui a palavra-chave também é a customização. É como se fosse um sorvete premium, numa sorveteria top da sua cidade. Você tem vários sabores, vários tamanhos, sem casca, com bola, não sei o quê. E aí, com os toppings em cima, as coberturas. E você escolhe, muito diferente ali do McDonald's. E a grande chave, que é isso da multidimensional, é que tem poucas programações fixas e requeridas ali, e foco em ter muitas programações opcionais para os seus membros escolherem. Adentrando ainda mais nesse conceito de multidimensionalidade, e sinceramente eu espero que vocês entendam os benefícios, é que, por exemplo, os hábitos das pessoas, atualmente as pessoas estão muito mais propensas a flexibilidade do que a rigidez. Isso se aplica em todas as classes econômicas, mas principalmente a classe média e rica. Vemos isso se você for ver, através de preferências por empregos. Os empregos que têm pelo menos um dia de home office, 2 dias, as pessoas estão muito mais propensas a trabalhar do que passar o dia todo ali, certo? Inclusive, tem dificuldades, ramos que trabalham ali final de semana, a escala fixa, restaurante, bar, porque é difícil às vezes reter, às vezes tem uma coisa que ele tem folga no final de semana e trabalha um dia de home office. Então a chave 1 é entender os novos comportamentos da sociedade, mudança de hábito é vital para você ajustar e planejar as programações da sua igreja. Chave 2, se a sua igreja tem um foco na classe média ou rica, ou está num grande centro urbano, uma grande cidade, você deve ter uma tendência ainda mais na multidimensionalidade, certo? Porque esses hábitos atendem muito mais o perfil dessas pessoas. Enquanto a unidimensionalidade também é uma trava de crescimento para as pequenas igrejas, porque às vezes a pessoa chega lá e tem um sentimento já dentro das igrejas que todos são uma família e pode gerar uma panelinha, certo? E esse é um dos grandes entraves de muitas igrejas americanas antigas, é que elas não querem que outras pessoas, novas pessoas cheguem, porque elas não querem que o grupo fique grande e elas acabam não conhecendo mais as pessoas, isso os membros, certo? Então, quando a pessoa, além disso, não existe tantas opções e diferentes personalizações, todo mundo vivendo ali a mesma coisa, e acaba não atraindo diferentes tipos de perfis, diminuindo o engajamento. Tem um outro ponto que é interessante, que eu queria trazer para a gente refletir. Todos os membros devem fazer seminário? E aí a gente vai entender mais sobre isso. É até legal que o pastor Rick Warren fala no livro Uma Igreja com Propósito, ele fala assim, que na igreja dele tem um seminário para aqueles membros que desejam se aprofundar mais. Ele vai falando lá um pouco da sua igreja. Então, isso é uma programação opcional. Lembre-se,
menos requeridas, principais e mais programações opcionais. Essa é a grande chave. Nem todos os membros precisam ter um desejo chamado de estudar grego, ser teólogo, conhecer muita história bíblica. Então é uma coisa opcional. Lembre-se da questão da administração dos recursos escassos. A pessoa tem que conciliar diversas atividades da sua vida com a igreja, então não tem como buscar e fazer todos os ministérios possíveis. Alguns terão outros tipos de chamado ali, influenciar ali no governo, influenciar ali na tecnologia, na educação, e a gente deve buscar capacitar essas pessoas ali para esse chamado, não necessariamente para um seminário teológico. Lógico que seria muito bom, mas a gente sabe que não é a realidade e também não é todo mundo que tem essa propensão. E aí eu quero trazer uma outra questão para você refletir, pastor. Todos devem ir à escola dominical? E antes de responder, quero trazer isso para você. Imagine você, pastor, você se muda para uma cidade nova, você foi com a sua família e vai congregar numa igreja. E aí o pastor dessa igreja chega e fala, você deve ir à escola dominical todo domingo. E quando você chega lá, você vai aprender assuntos básicos da fé com novos convertidos, aquelas perguntas de novos convertidos, pessoas que estão conhecendo a Jesus. É só uma escola dominical, todo mundo na mesma classe. Você se sentiria empolgado a ir para essa escola dominical? Então, voltando para responder a pergunta, todos devem ir à escola dominical, ter um curso, para pessoas novas convertidas é fundamental, mas para as pessoas mais maduras já não fica tão atraente eles estarem na mesma sala, às vezes, compartilhando o mesmo conteúdo. E aqui que vai a grande chave, eu sei que você está pensando já, aqui que vai a grande chave a gente fazer, como tem lá nos Estados Unidos, é um modelo de classes, certo? Muito usual lá, é classe. Então, porque ele trabalha assuntos específicos com um determinado fim, tem fim determinado, que são classes abertas ali 1 ou 2 vezes por ano naquele assunto, 3 vezes, e a pessoa escolhe. Então, como se fosse uma pós-graduação, você vai escolhendo aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitando aprender naquele momento, ou desenvolver. E aqui a palavra-chave, pastor, customização. Seus membros podem customizar um pouco a jornada, a experiência deles na sua igreja. Na Bethel tem isso, você tem muitas outras igrejas, você vai ter lá profético, interpretação de sonhos, sobrenatural, a classe, aí você vai escolhendo. Tem a dos novos convertidos, mas tem outras, e aí a pessoa pode ficar fazendo lá as classes, e às vezes a pessoa está no momento ali que precisa tá trabalhando mais, aí ela não faz a classe dela, então tem uma coisa opcional. Ou então, que é muito legal, existe aquela plataforma Right Now Media, que muitas igrejas, principalmente igrejas ainda não tão grandes, de pequenas, médio porte, ajuda demais, porque os seus membros acessam ali uma plataforma de ensino bíblico fantástico, existe ali 100 conteúdos tópicos de treinamento bíblico, certo? E a pessoa, o membro, ele vai escolhendo ali conforme a necessidade, conforme ele quer aprender, certo? Então, muito mais personalizado. Então, aí a gente vê que a escola dominical, ela é unidimensional, todo mundo ali, o modelo de classes é multidimensional, certo? E acaba sendo mais efetivo isso. E pra gente já ir fechando o vídeo, é muito importante. Olha como os benefícios da multidimensionalidade, porque ajuda a adequar os membros conforme a estação que ele está vivendo. Então, se você tem um membro, por exemplo, estudando para concurso para juiz, certamente será um membro que estará menos envolvido na igreja. Ele não vai conseguir estar em todas as programações, certo? Ou aquele membro que está abrindo um novo negócio, ou a pessoa que está ali estudando para um vestibular, certo? Na unidimensional, como todo mundo está em todas, acaba trazendo um peso maior para essa pessoa, ela se sente mais pressionada aí para todos os eventos, todas as reuniões. Na multi, não, a pessoa fica mais tranquila, certo? A gente precisa entender essa questão de estação. E quero até trazer um comentário reflexivo, que é muito importante quando a gente tem essa mentalidade de multidimensional. Eu sei que existem diversas formas de trabalho, bênçãos, legais, filosofias ministeriais muito boas, mas eu quero chamar uma atenção para você refletir. Será que todo seu membro da sua igreja tem perfil para liderar um pequeno grupo, uma célula? Eu sei que há variâncias nisso, existem pessoas que têm chamado, têm perfil, mas têm medo e a gente precisa trabalhar, mas existem pessoas que realmente não têm. Elas não têm realmente perfil. E quando a gente obriga a pessoa a crer, a fazer isso, tende a trazer frustração, peso para essas certas pessoas que irão se ver ou irão fazer algo que realmente não gostam. Assim como nem todo mundo tem chamado, perfil de pregar em púlpito, ser teólogo, trabalhar com órfãos, com adictos e outros ministérios da igreja, a gente precisa entender isso. E aqui é uma grande chave para você, por isso que é importante a gente fazer o assessment,
para que os seus membros descubram seus dons e chamados. Lá na igreja do Chris Rogers, eles fazem isso e é fenomenal. Espero a gente trazer um conteúdo sobre esse ponto para vocês. Cada membro vai fazendo um assessment para ele descobrir ali o que Deus está chamando ele para fazer, atuar no reino, servir na igreja, para ele não fazer coisas disfuncional. E encerrando, é a grande chave. Inspirar ou obrigar? Inspire as pessoas e não obrigue-as. Obrigar é quando os líderes ou sistemas impõem padrões ou atividades, deixando os membros com pouca ou nenhuma escolha. São regras rígidas ou expectativas que desconsideram ali a individualidade ou contexto do membro. Há tende a ter um clima de culpa ou punição caso a pessoa não cumpre. E inspirar, que é a grande sacada, é atrair os membros por meio do exemplo, princípios bíblicos, uma visão clara, um apelo ao coração, ajudando-os a enxergar o propósito do engajamento com a igreja. E os benefícios o engajamento natural, pessoas participam porque desejam das programações da sua igreja, e não porque tem que fazer, ou porque é pedido ali pelo líder. Existe um outro que é a transformação duradoura. Quando é inspirado, as pessoas se movem por convicções profundas e não pela obrigação externa.